Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Nosso primeiro episódio como o IAROCcast. Você deve estar se perguntando, poxa, mas o que aconteceu? Contabilidade no Ar passou a dar espaço para o IAROCcast. Mas é o mesmo episódio. Você que gosta do mundo corporativo, controladoria, finanças, contabilidade, você não pode sair daqui. E hoje eu estou aqui com o meu sócio, companheiro de bancada, Renato Akira Goya. E aí, Goya? E aí, Ferrete, mais um episódio aí. Mais agora um. um nome novo, né? Olha que bonito aqui. IAROCcast, né? Fazendo sequência no nosso rebranding da patrocinadora, que é a IAROC Auditoria e Consultoria. Então, um novo episódio, mais uma continuação de um conteúdo largo aí que a gente vem construindo, né? É isso aí. Tem muita coisa boa lá. Você que nunca viu o Contabilidade no Ar agora, o IAROCcast, você tem que ir lá conferir. E nós temos um convidado hoje? Um convidado muito especial, Rogério Safi, um grande amigo nosso, muito amigo de um parceirão nosso, né? O Rafael Mota Martins. Então, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, viu? É uma honra Rogério. estar aqui com vocês, monstro das Big Four. Hoje vai ser legal demais. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Rogério, fala um pouquinho da sua trajetória. Claro. Quem que é o Rogério Safi? O que você fez da vida aí? Como que você chegou nesse mundo da controladoria? Com certeza. Bom, eu sou filho de banespiano. Meu pai trabalhava no Banespa, minha mãe é do lar. Então, assim, não tem nenhuma família bem estruturada financeiramente. Sou uma família comum. Aí fiz escola pública até o terceiro colegial em Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo, uma cidade muito pequena de 8 mil habitantes. Já fui lá. Já foi? Ribeirão Bonito? Teve lá. cliente lá ou não? Não, fui num casamento, no né? casamento. Cirão, é verdade. E foi isso aí, né? Então, vivi em Ribeirão Bonito até meus 19 anos. 17 eu perdi meu pai, 19 eu saí de Ribeirão Bonito para São Carlos, que é uma cidade vizinha. Aí em São Carlos fui trabalhando, meu primeiro emprego era leve e traz, sabe? De uma empresa chamada H2 Pneus, aquele motorista que leva e traz clientes. Aí eu trabalhei 1 ano e meio nessa empresa, foi meu primeiro emprego CLT registrado, mas sempre com muita sede de querer avançar, querer mais, uma inquietude que não tem explicação, assim. E a inquietude das pessoas vem de dentro, sabe? Quando o cara nunca tá feliz com nada. É isso aí. Então assim, eu tive inquietude desde os meus 17 para 19 anos, eu percebi que eu passei por 33 empregos, só pra você ter uma ideia. Caramba, hein? E assim, não parava em lugar nenhum, achava que tudo não era pra mim, não tava feliz com aquilo, que eu queria algo melhor, que eu precisava de algo melhor. E não parei, fui pulando. Os últimos empregos foi 2 no Banco do Brasil, que era uma empresa terceirizada. Depois trabalhei 2 no Santander. E no Santander eu percebi que eu tinha uma oportunidade de fazer carreira, de crescer. Ali eu falei, puta, aqui dá pra gente realmente chegar onde que eu quero. E minha ambição ali dentro era chegar numa regional. A regional era Araraquara, que era 30 quilômetros. Falei, eu vou fazer uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, onde eu fiz a pós. E o meu objetivo era subir para regional. Eu já estava como gerente geral de um PAB na Universidade Federal, que é uma pequena agência. E aí, dentro dessa faculdade, comecei a fazer, conheci todos os cariocas lá que davam aula pra gente, que eram os professores da Fundação Getúlio Vargas. E eu não tinha nem ideia que era uma consultoria. Comecei a ver na pós-graduação. E eu me encantei por aquela profissão, porque eles falavam dos cases que eles faziam, das empresas que ele atendia, a forma que ele atendia. Nessa época eu já não estava mais no banco, comecei a me afastar do banco, percebi que não era para mim. Trabalhei na Papelão, que é a toalha embalagem de São Carlos. Até hoje tá bem estruturadinha lá. E aí nesse momento falei, não, eu vou me aventurar, vou tentar fazer consultoria também. Mas zero experiência, foi em 2006 isso. Aí eu mandei uma mala direta por e-mail para todos os clientes que eu conhecia como PJ, que era lá do Banespa, né, do Santander. Mandei uma mala direta em 2006 e um cliente respondeu, que era a Alessandra e o Marcos, que tá aberto até hoje também a empresa, chama AMC Hidráulica e Pneumática. Aí a Alessandra me respondeu, querendo saber como é que funcionava. Aí eu falei, não, vamos fazer uma reunião, fazer uma visita. Visitei ela lá, fechei o primeiro contrato em 3 cheques de 2.000 e pouquinho, 2.300 reais. Que era mais ou menos o salário que eu tinha no Santander na época. Aí eu falei, bom, vou pegar o primeiro contrato. E fechei o primeiro e não parou mais. Primeiro, segundo, terceiro, e faz 20 anos agora que eu faço consultoria e não mudo mais de emprego. Agora ficou, né? Agora eu mudo com o cliente não muda mais comigo. E deu mais conforto, né, Ferrete? É isso gostoso. aí. E foi assim que aconteceu. Assim, Pô, foi. que legal, velho. Muito bom. Muito bacana. Rogério, esse podcast, o tema dele é como a controladoria pode salvar a sua empresa, né? Então a gente sabe
né? Nós que estamos aqui desse lado da mesa, como consultores, contadores, auditores, né? Nós sabemos muito bem a diferença que faz você ter uma controladoria na sua empresa. O que você acha? Fala para mim, na sua opinião, como que a controladoria pode salvar? Quais são as frentes? Ferret, assim, dentro desses 20 anos, eu tive a franquia da SAF, que eu formei quase 500 consultores. Que eu capacitava ele ficava uma semana em São Carlos, eu treinava ele em sala de aula para ele ir para a rua. Foi assim que eu fui treinando e aprendendo cada vez mais a metodologia de consultoria. Então eu posso falar que eu, pessoalmente, sem falar os consultores, se eu falar todo mundo, passou de 8 mil clientes. Mas eu atendi nesses 20 anos 300 clientes. Dos 300 clientes que eu tive, nenhum deles tinha o básico. Nenhum deles tinha uma contabilidade básica. Contabilidade que dava para confiar ali. É uma contabilidade só para ter número. E até hoje é assim, tá? E por incrível que pareça, quando a gente fala isso para uma pessoa que vem de Big Four, como vocês, fala assim, mas eles não têm a contabilidade? Ele tem a contabilidade, mas nunca é real. Não reflete a realidade, né? Nunca reflete a realidade, dificilmente. Talvez empresas um pouquinho maior, ali acima de 300 milhões, 500 milhões por ano, começa a ter um pouco mais de organização porque ele precisa, mas mesmo assim tem empresa como a Lojas Americana, o exemplo, né? Que não tinha contabilidade, não tinha balanço, não tinha nada, tanto é que deu no que deu. E essa visão que você está falando, Ferret, o micro pequeno, assim, ele não tem noção do que está fazendo, nenhuma noção. Ele administra o negócio dele pelo dinheiro que ele tem na conta corrente do banco. E ponto. Ele nem tem ideia o que é uma controladoria, que talvez seja até um desafio para aumentar a mentalidade do empresário, entendendo o que é uma contabilidade, o que é uma controladoria, o que é uma gestão financeira, uma gestão de fluxo de caixa, e ele não tem consciência. E é difícil para nós vender o nosso serviço quando o cara não tem consciência do que ele está precisando. Então, o que eu sempre falo quando me perguntam sobre controladoria, tem o básico, tem um fluxo de caixa. O básico bem feito, né? O básico bem feito, né? O básico, o que é o básico? O que é o básico? O que é o alicerce? É ter um fluxo de caixa e uma DRE. Isso. Se o cara tem isso, ele já tem uma pequena controladoria. Ele tem um início. Mas um fluxo de caixa é uma DRE confiável, né? Que para analisar. Confiável. E sabe o que é legal quando você fala isso, o Goya? É fluxo de caixa confiável. De todos os clientes que eu atendi e estou atendendo atualmente, ele não tem uma informação confiável. E hoje, no mundo que nós estamos de inteligência artificial, qualquer IA faz isso. Se você pegar o extrato, sobe numa IA e dá um prompt, ele vai montar um fluxo de caixa, uma DRE confiável. Só que os empresários não usam isso. Meus clientes têm medo da inteligência artificial. Eu tive agora um cliente essa semana, um cliente de 30 milhões por ano. É um cliente grande, de 11 lojas. E assim, aí eu sentei com a esposa de um dos donos e ajudei a estruturar DRE e fluxo de caixa. E nós fizemos isso em meio período. Então, nós estamos falando de 11 lojas. Baixei a planilha de todas as lojas, todas as entradas, toda a saída. Subimos no cloud, dei o prompt junto com ela, ensinei ela a dar o prompt, gerou DRE e fluxo de caixa para ela. Ela ficou louca. Porque ela tinha uma pessoa, uma funcionária dela, que trabalhava 24 horas por dia, com 2 meses de atraso para entregar uma controladoria horrível. Com 2 meses de atraso, não dá para tomar decisão nenhuma, né? Já passou, né? E é comum, né, Goya? Infelizmente. É muito comum o empresário tomar decisão que ele demora 60 dias para fechar um balanço, uma DRE, um período. Rogério, e você começou a falar sobre a franquia, né? Conta pra gente um pouco mais como foi essa ideia, como foi essa construção, né? E o que você aprendeu estruturando essa franquia de consultoria? É legal que eu viralizei agora na internet, que eu falei, a franquia é o pior negócio do mundo. A franquia no Brasil é o pior negócio do mundo, eu falei. E muita gente criticou essa mensagem minha, porque falou, o cara teve franquia, ele foi franqueador por 15 anos, e agora ele fala um negócio desse, como é que ele fala isso? Porque quando eu entrei lá atrás, eu não tinha consciência de como era o negócio nos bastidores. Eu não sabia, por exemplo, que a ABF, a Associação Brasileira de Franquia, que é uma baita organização, poderosa, e tem um nome forte, mas por trás, ela não fiscaliza nada, ela não confere nada, a lei não serve nem para o franqueador e nem para o franqueado. Então ela é muito política e faz ali o meio de campo, mas ela não defende nenhuma parte. E quando a gente fala de lei, cara, nada é cumprido dentro do mercado do franchise. Eu vou dar alguns exemplos. Concorrência, a não competição. No Brasil é uma vergonha isso. Todos os franqueados, ele monta uma loja com uma marca parecida, no nome da esposa, do cunhado e do filho, e toca seus negócios. Ele adquire o know-how e monta o negócio. Eu queria muito tocar nesse assunto da franquia, por quê? Eu sempre tive para mim que uma franquia, para dar certo,
o ecossistema como um todo, ela precisa ter um nome que vende sozinho Uma marca muito certo? forte, né? e uma barreira de entrada. Isso também. Porque senão acontece isso, não é? Exato. O cara pega, ele abre um CNPJ paralelo, pega uma maquininha e começa a vender paralelo para não pagar o royalties. É isso aí. Mas ele tem que ter um... Por que McDonald's é um baita do negócio? Porque É a marca, né? mais barreira de entrada é baixa. Você faz um lanche parecido. Ah, mas não é a mesma coisa. Tudo bem, mas lanche é lanche. Mas o nome vende. O nome vende muito. O nome franquia é vende, marca, o sistema, né? O sistema de produção rápida, papapá. Então, o cara, às vezes, ele abre a franquia, ele fala, não, vou estourar. Só que ele não tem uma barreira de entrada. Não tem, o negócio tudo muito parecido. Tudo parecido. Tudo muito parecido. Você pega aquelas franquias pizza no cone, mini coxinha, paleteria, é tudo igual, gente. Aí o cara aprende a fazer, É fala, tudo vou mudar igual. o nome aí. Açaí, o que muda de um açaí do outro? Os recheios. Então, assim, a barreira de entrada é zero. É zero. É zero. Então, assim, só que quem tá vendendo a franquia, qual que é a ilusão? Ah, que eu tô te transferindo know-how. Eu tô transferindo um segredo do sucesso. Não existe segredo de sucesso nisso. O segredo de sucesso é você achar o ponto. Achou um ponto bem feito, tem uma marca, um brand bom, um layout bom, esquece, vai vender. Vai chegar cliente. Então não tem um know-how e a pessoa faz aquilo porque ela também tem uma certa ambição de querer crescer seus negócios, sua rede. Só que não é um negócio que é modelo de franquia. E tem outros modelos que perceberam isso e pivotaram e foram muito bem pivotados, como o Coco Bambu, por exemplo. Que não é franquia, é um modelo de participação societária. Que roda lindamente. Sócio-operador, né? Sócio-operador, é lindo. Eu adoro esse modelo. Esse modelo funciona muito bem. Eu gosto demais disso. É, o Outback funciona assim É também. o Outback. E quando você falou que a franquia é o pior negócio do mundo, é para o franqueado ou para o franqueador? Mais pro franqueado, porque é a ponta mais fraca. O franqueado, muitas vezes, ele sai numa ilusão que ele põe todo o dinheiro no negócio. Ele vende casa, vende carro, pega dinheiro emprestado para montar a franquia na ilusão que ele vai ficar rico. E muitas vezes não é problema do franqueador, porque ele coloca lá um vendedor que é comissionado, que chama consultor de expansão, que é o cara que vende a franquia, ele vende uma ilusão absurda. Ele fala que você vai montar uma rede, que você vai ter 10 lojas, que você vai ganhar milhões. E muitas vezes o casal ali, que quer empreender, coloca todo o dinheiro no negócio. E muitas vezes perde tudo, volta para estaca zero. Então, para a ponta mais fraca sempre é o franqueado. O franqueado chega a perder tudo numa situação dessa. É horrível. E no seu caso, né? Como você teve essa franquia, você tinha lá vários franqueados. Na sua opinião, o que pegou? Foi barreira de entrada? Foi ter uma marca forte? Eu sempre vendi muito as franquias da SAF. Eu acho que eu passei de 500 franquias vendidas. E o meu pico de ter franquias ativas funcionando ao mesmo tempo foram 38 franquias. Foi o máximo que eu tive. Só que sempre o desafio foi porque a minha franquia era uma inteligência, era uma capacidade intelectual. Eu estou vendendo conhecimento, estou vendendo intelecto. E como que eu transfiro um intelecto? O intelecto não é transferível. É uma pessoa que precisa ter o conhecimento. Então, no meu negócio, na minha franquia, ele precisava passar por um período de construção, adaptação, de treinamento. E muitas vezes o que a gente vendia lá de transferência do know-how era assim, uma semana, que era o básico, que a gente chama de onboard, que é o básico, ele ficava uma semana em São Carlos com a gente. Depois ele tinha um ano, treinamento toda segunda-feira. E ele não entrava na reunião. E como que eu transfiro, quanto know-how, capacidade intelectual, como que é transferível se ele não entra no treinamento? Exatamente. Entendeu? Esse é o desafio. Agora, ô Saf, nós comentamos contigo que aqui na Yarok nós temos um projeto de fazer, não franquia, mas licenciados, né? Nesse trabalho de controladoria que a gente faz, que é um BPO de controladoria. Boa. É uma consultoria, controladoria e gestão. Nós temos vontade de implementar, nós estamos organizando isso, de fazer esse modelo de licenciado. Perfeito. Né? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Eu acho que não retém. No momento que nós estamos, e hoje isso é bem comum, acho que em geral, mas é o pertencimento. As pessoas querem estar pertencendo a algo. Elas querem estar dentro de um grupo. Então, quando você fala do licenciado, ainda você tem uma barreira entre você e seu licenciado. Que modelo que eu sugiro, que eu acho que funciona super bem? Vocês fazem um valuation do próprio negócio, da empresa de vocês. Então, vamos supor, vou dar um exemplo hipotético. Se ela vale 10 milhões, vocês pegam 10% disso, criam um plano de equity, de participação, que a cada ano ele atinge, se ele trazer uma quantidade de clientes, se ele atingir uma meta, vocês passam uma participação para eles. Então, por exemplo, se a empresa tem um valuation de 10 milhões, 1 milhão você distribui. Só que esse 1 milhão que você está distribuindo para os seus consultores, partners,
Aí sim é interessante, porque essa pessoa ele vai ter que entregar resultado, ele vai ter que se dedicar, ele vai pertencer ao modelo de negócio. E para vocês também acaba sendo interessante, porque ele só vai se tornar sócio com uma participação pequena se ele trouxer resultado. Então isso é um negócio que eu acredito muito que dá para escalar o nosso negócio em si, que é mais intelecto do que padrão, sabe? Não tem padrão. O nosso primeiro cliente de consultoria e controladoria, ele entrou em 2016. Em 2017 entrou o principal desafio nosso nesse trabalho. É novo, né? 10 anos. 10 anos. Tem 10 anos. Mas assim, em 17 para 18, nós chegamos a ter simultâneos, eu acho que 6 clientes de consultoria. Bom. E eu que fazia. Então chegou uma hora que eu não tinha mais tempo. A agenda máxima de um consultor com bons clientes são 7. Então, Não escala. no escala, aí eu ficava pensando isso. Aí eu escalar, comecei a estudar o Falcone. Ele é muito bom, gosto Falei, dele. cara, como que esse cara conseguiu escalar esse esquema, né? Não tem jeito, ele teve que criar um time e treinar, que é o isso que aí. nós estamos fazendo hoje. É isso aí. Hoje, na Yarok, nós temos 6 pessoas dedicadas à consultoria. Sensacional. 6 pessoas que só fazem isso. Olha, você chega lá agora na Yarok, o pessoal está olhando o número do cliente, budget projetado, fluxo de caixa. É isso aí. Então, a ideia do licenciado é exatamente isso, só que ele não vai se preocupar em fazer o trabalho. Não vai e quando ele tiver o primeiro convite do cliente, ele vai embora. O Mas cliente aí vai quem- convidar ele. Vamos supor, eu não sei o salário médio lá desse time seu, mas vamos supor que a média seja 10 mil reais de cada um deles. Se for CLT ou PJ, mas ele tira 10 mil. Vai chegar um determinado momento que o cliente seu tem um cunhado, tem um primo, tem um sobrinho, e fala, ó, o cara lá é bom, convida ele. Vai convidar ele por 15 mil, ele vai embora. Não, isso é fato. É Isso aí fato. não tem. Então, a gente hoje não retém. já Não. acontece na auditoria. Já. Aconteceu muito comigo na SAF, muitas vezes eu tava percebendo que eu era uma universidade ali. Eu formava pessoas, ia embora e dando uma retinha. Mas você sabia que foi isso que eu olhei de positivo em oferecer o BPO? Porque essa dor o cara também tem na empresa dele. Exato. Ele falou assim: Fete, eu vou contratar a Yarok para fazer minha controladoria, mas eu quero um cara aqui o tempo todo. Eles pedem Eu quero isso. um cara aqui para eu ficar conversando com ele o dia inteiro. Tudo bem, só que esse cara tem férias e ele recebe proposta. Quando você tem um time, é meu compromisso com o cliente, entendeu? Você tem um time grande exatamente para quê? Para poder te atender independente do... Aí é legal, porque quando o cliente chega nessa maturidade, ele já não quer ter mais essa pessoa, ele prefere terceirizar isso. Ele não quer ter dor de cabeça porque ele sabe que para ele, a dor de cabeça, ele vai formar o gestor financeiro ali do BPO e Vai também vai perder. embora. Ele começa a criar na cabeça, puta, tô criando um cara aqui que vai ser meu CFO. Mas esse cara recebe uma proposta e aí até entrar um outro cara, contratar, ele já perdeu o fluxo de caixa dele, já desatualizou, já perdeu a mão. E não tem como, né, gente? Vamos supor, se o cara tiver com salário de 15, alguém vai oferecer 20. Se o cara tiver com 20, cara alguém vai bom. oferecer 25. O cara bom vai ter proposta o tempo todo. Difícil de reter cara bom. Agora, o Rogério, voltando para aquele assunto, né? Não, pô, então o empresário, ele negligencia o financeiro, a controladoria, ele quer vender. É isso aí. Não tem nada de errado. Ele não é financista, Ele ele não tem quer que nem ven- saber do problema ele tem que financeiro vender. dele. Exato. Né? Mas ele negligencia. Aqui, nós sempre a gente fala para o empresário, para os nossos clientes, que o empresário precisa ter 5 indicadores, 5 números que ele precisa entender. Ele precisa saber o tempo todo como que está. Margem de contribuição, Sensacional. receita menos custo, lucro líquido, ele precisa saber isso de cor, geração de caixa, porque é diferente do lucro líquido, ou seja, depois ele paga financiamento, parcelamento de imposto, imobilizado, gera ou não caixa. Né? Ele precisa saber o ponto de equilíbrio todo mês, a hora que ele abre a empresa dia 1, quanto que ele precisa vender e a necessidade de capital de giro. São 5 indicadores que ele precisa saber o tempo todo. Com esses 5 indicadores que vocês constroem, que vocês estão construindo nos clientes de vocês, nenhuma empresa quebraria. Fantástico, não quebra. Olhando só 5 indicadores, a empresa não quebra. Isso, Fantástico, exatamente. fantástico. Porque quando você pega um empresário que o cara ele é muito avesso a endividamento. Por que ele é? Porque ele já se lascou lá atrás. Exato. Ele já se endividou. Só que se ele tem esse monitoramento, ele não sofre mais. A gente estava falando Exato. disso agora. E quando Isso você mesmo. fala de um indicador que você está falando do caixa, vamos supor que por algum motivo não está gerando caixa. O indicador está negativo. Tem outros fatores, pode ser ciclo financeiro, pode ser o estoque que acumulou. Então, esses 5 indicadores que vocês já entregam, assim, nenhuma empresa do mundo quebraria se ela olhasse só esses 5 indicadores. É sensacional. Eu seguiria esse aí. É com isso aí. certeza.
Rogério, agora fala para mim. Quando você entra num cliente, a maioria te procura porque tá endividado, É isso aí. né? O cara não te procura, pô, tô cheio de dinheiro aqui, Rogério. Exato. Me ajuda aqui onde eu vou alocar. Senão ele Exato. vai atrás de alguém da XP lá, né? É. O que você faz de cara assim? Você sabe que nesse momento eu tô vendendo uma mentoria que chama Controle Financeiro Total, né? Eu vendo esse programa, que é um programa de 12 meses, que eu faço junto com ele. Nos primeiros 90 dias, eu garanto em contrato que eu entrego para ele fluxo de caixa, DRE e conciliação bancária. Ele tem o básico ali. Em 90 dias, são reunião toda semana com ele. E sabe que esse programa eu vendo em 12 vezes no cartão de crédito. E muitas vezes, ele não tem disponível para ele o limite no cartão de crédito. Pô, caramba. Então, Aí assim, você vê, ó, isso vai é bem ser comum. desafiador, né? É desafiador. É desafiador, porque o cara não tem ali um limite de cartão de crédito de R$2.500. Nossa, é demais, né? Entendeu? De uma mentoria Cara, ele tá muito enrolado. Tá. Ele tá muito enrolado. Hoje o que você vende é esse programa. Hoje Esse é o produto que você tá... Eu tenho cliente de consultoria ainda, mas são poucos clientes. Eu tô bem focado na mentoria. E por que eu tô focado nesse programa, né? Porque eu tenho um propósito maior dentro de mim, que eu tô percebendo que os empresários que não estão se preparando olhando para 10 anos, eles estão assim, mas muito enrolado. Mas muito enrolado. Porque no fundo, o que acontece, Goya? O cara trabalha a vida inteira gerando emprego, tendo uma empresa, e chegou no final, ele não criou nada de patrimônio na pessoa física. E sabe o que acontece com ele? Ele tem que recuar. O padrão de vida de 20 a 30 mil reais, que geralmente é um empresário, é 30 pau. 20, 30. Ele tem que diminuir o padrão de vida porque ele não construiu o patrimônio que remunera ele. Isso é um caos. Isso é um caos. Então eu criei o controle financeiro total com um propósito mesmo de ajudar. Tanto é que eu nem... Cara, o valor é insignificante do que eu entrego em relação do que eu tô cobrando. Mas se esse cara não tiver o básico de construir, e todo o programa meu eu faço, gero caixa, fluxo de caixa ali, o básico, e constrói apartamento na pessoa física. Compra na planta, constrói. Eu tô com 42 apartamentos próprios hoje alugados. 42? Parabéns, Então, hein? assim, o que eu falo? Cara, o cara tem que fazer isso. 50 anos eu me aposentei, eu me sinto muito orgulhoso disso. Eu me sinto orgulhoso. Legal. E não falo isso pra ostentar que tá com 42, não, cara. É porque foi acontecendo meio que natural, fui comprando um aqui, outro ali, fui fazendo rolo imobiliário, que é sensacional. E o empresário tem que saber disso, cara. O empresário que não tem esse básico de mentalidade, que uma hora ele vai cansar, e uma hora ele vai chegar com 55, 60 anos, e o fôlego dele que ele tinha com 32, esquece, já não é mais o mesmo. A empresa suga demais, o cara trabalha 10, 15, 20 horas, ele não vai entregar mais o mesmo com 50 anos. Então sua mentoria, ela não abrange só a empresa, abrange também as finanças pessoa física, né? Para o cara se organizar na pessoa física. Eu faço olhando a empresa, mas... Principal, né? É 100% Claro. na empresa, mas eu oriento ele. O seu lucro você tem que destinar para a pessoa física. Sua empresa tem que gerar lucro para a pessoa física. Você tem que construir patrimônio na pessoa física. É. E parar de investir, porque a maioria dos empresários começa a investir só na empresa. Todo o dinheiro que ele ganha, ele reinveste na empresa. E ele não tem uma mentalidade mínima de ter uma política que 70% eu invisto na empresa e 30% eu invisto na pessoa física. Mas não 100% na empresa, porque se a empresa for mal, entendeu? Que é o que acontece. Enquanto ele está com fôlego, com intensidade, e é engraçado isso, né? Porque quando o empresário cresce, enquanto ele não tem dívida, a partir do momento que ele constrói a primeira dívida, que ele pega 300 mil, 500 mil, a mentalidade dele, o medo dele da dívida, trava o cara, ele para de crescer. Pô, a gente estava falando disso aí hoje mesmo, né? O empresário tem muito medo de dívida. É medo de Isso às vezes trava o crescimento da empresa e queria ver da sua experiência, assim, por que esse medo do empresário, tanto medo sobre as dívidas? Porque ele não foi criado numa escola com um básico de uma educação financeira e ele não sabe que existe dívida boa e dívida ruim. E todo tipo de dívida para ele é uma dívida ruim. Eu estou num cliente agora atual, que é um cliente que fatura 600 mil por mês, fabrica roupa, tecido, camiseta. Inclusive agora na Copa do Mundo ele destruiu de vender. Né? Bombou, né? Bombou de vender, vendeu muito. E a dívida dele na hora que você olha é 150 mil reais e ele tá apavorado. Cara, você não tem dívida, isso nem é dívida. Isso daí você comprou maquinário, isso aí é investimento. Isso não é dívida. Então ele não tem essa mentalidade de distribuir, ó, isso é dívida boa, isso é dívida ruim. Para ele coloca numa caixa tudo que é dívida ruim e o emocional cobra, porque quando ele põe a cabeça no travesseiro, ele acha que é uma dívida que não vai pagar. E travou o cara. Entendeu? E muitas vezes você tem que alertar ele. Senta com o marido, senta com a esposa, marido e mulher, explica que aquilo ali não é uma dívida, é um investimento. Que aquilo ali a empresa paga com tranquilidade e com fôlego. E mesmo se ele tiver numa situação com a dívida muito alta,
renegocia, longo prazo, joga para frente. A gente leva exatamente essa ideia pro empresário, né? Ele muitas vezes ele se endivida com capital de giro, por exemplo, para poder comprar uma máquina. Sendo que ele poderia pegar um dinheiro mais barato, né, para esse objetivo, se ele tivesse um business plan. Exato. Se ele chegasse para o banco e mostrasse que tem um projeto. Agora ele fala que ele quer um dinheiro que ele vai colocar num fundo perdido dentro da empresa lá. Aí o cara fala, pô, mas peraí, o risco é muito maior, né? E o empresário, ele não sabe por que ele precisa tomar dívida muitas vezes. E o financeiro não sabe explicar. Não sabe explicar. O financeiro não consegue chegar para ele e mostrar para ele, ó, deixa eu te explicar uma coisa, a nossa empresa está crescendo. Só que o crescimento aumenta a necessidade de capital de giro. Exato. Porque o ciclo financeiro dele muitas vezes não encaixa bonitinho. A maioria das vezes é isso. A maioria das vezes não, ele paga antes para depois receber. Exato. Então o cara não consegue mostrar que tem uma necessidade de capital de giro e precisa desse dinheiro para poder suprir a necessidade de capital de giro. Exatamente. Crescer exige esse investimento, não tem jeito. E muitas vezes a pior saída é o sócio pôr do bolso dele. É melhor ele contratar no banco, mas tem que ter esse monitoramento. O empresário tem medo porque ele não sabe, ele não vê esses 5 indicadores que nós falamos. Ele não sabe quanto que ele consegue pagar, né? Ele não vê o fluxo de caixa dele projetado, ele não vê que o caixa gerado na operação paga são 3 fluxos de caixa, né? Operacional, de financiamento Perfeito. E de investimento. Então ele não consegue entender que o operacional vai pagar os outros 2, que seria o melhor dos mundos. Exato, exato. E muitas vezes ele não consegue nem medir também o retorno desse investimento. Às vezes é um empréstimo, como você falou, para investimento, e se ele não tem os números calculados, ele não consegue nem calcular o retorno. Então, ele sem saber o retorno, como que ele vai investir? Fala, vou investir no escuro sem saber se vai dar retorno ou não. Então, tem que ter os números. Exatamente. O cara fala assim, não, mas hoje o juros está muito alto. Não, está muito alto, você está comparando com o quê? Com os juros de 2000? Com certeza. De 2020, na época da pandemia, esses juros agora tá quase zero. Tá muito mais alto. E depende muito do negócio dele também. Porque se for uma empresa de serviço que tem uma margem de 35% a 40%, que geralmente é isso. Uma empresa de serviço, 35%, 40% até que tá natural. De lucro líquido. Uma empresa de serviço deveria chegar a 35% a 40% de lucro líquido. O que é pagar 1,8% a 2% de juros? Se for para crescer. Se for para crescer. Entendeu? Não é nada. Só que a mentalidade dele não. O juros tá pesado. Mas ele não tem noção de quanto que aquilo pode retornar pro negócio dele. Não, tá certo. Rogério, e conta um pouco da sua vinda para Campinas, né? A gente sabe que você veio para Campinas para um novo desafio. Então, conta como que foi essa transição de São Carlos para Campinas, que a gente sabe que você tocou a maior parte da sua carreira em São Carlos, mas aceitou um novo desafio para vir para Campinas. Conta pra gente essa transição. Olha que legal essa pergunta, Goiás, porque assim, o meu propósito hoje, que eu faço a mentoria do controle financeiro total, porque eu também fiquei cansado na SAF. Quando eu tava ali próximo de 47 anos, eu tava assim, com o perdão da palavra, mas muito com o saco cheio, sabe? Como já empresário. Deu o que tinha que dar, né? Dei o que tinha que dar, tava com 8 clientes middle na minha carteira, faturando bem, com um lucro bom, praticamente dentro do escritório, ele trabalha com um time muito legal, inclusive o Rafael tá comigo até hoje, já tava naquela época, um time super sênior, um time próximo de 13 pessoas, atendendo os clientes, faturando e tendo lucro, mas o cansaço era absurdo. E aí eu falei, cara, eu preciso dar um jeito, como é que eu saio disso? E aí olha o trauma. Há alguns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, o meu filho, que eu estava preparando para ser o sucessor da minha empresa, ele recebeu um convite para trabalhar num cliente nosso, que é a MP Agro. E aí ele foi, tudo bem, tá tudo tranquilo, foi para lá. Só que eu fiquei sem sucessão na empresa. E se eu tô sem sucessão, como é que eu faço? Ou eu fecho a empresa, ou eu vendo. E eu tive a proposta da W1 para vender a carteira de cliente. Eu achei sensacional a proposta, porque existia uma contrapartida, eu vendi a carteira para eles em troca de assumir o maior escritório deles, que era aqui em Campinas. É aqui em Campinas ainda. W1 Consultoria, né? Uhum. E aí eu vim com esse propósito para estruturar a consultoria pessoa jurídica, que eles não tinham, era só pessoa física. Eu vim para cá, vim em maio de 2025, e agora eu saí em maio de 2026. E o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha como meta 5.700.000 no primeiro ano, eu bati 7.200.000, bati a meta, e quando chegou em novembro do ano passado, eu comecei a cobrar eles do equity, que eu tinha uma participação. Eles faturavam 6 milhões, eu faturava 2 milhões.
a regra de valuation, as duas empresas são idênticas, então o valuation seria o mesmo. É claro que eu não criei uma ilusão na minha cabeça de ter 20%, 30%, mas na minha cabeça 4% era o mínimo do mínimo que eu já estaria perdendo, mas eu estaria satisfeito. E aí, quando veio o equity, veio R$10.000 de equity. Aí eu falei, não, mas calma aí, como R$10.000? Me mostra essa conta aí, né? Mostra essa conta, mas qual que é a regra que vocês fizeram? Aí a regra, deu até dó de ver, porque as pessoas que construíram o múltiplo, o valuation, o plano de carreira, não tinha nem noção do que estava falando, porque falou assim, não, mas você tem que entender que você vai ganhar o seu lá na frente quando a empresa crescer. Cara, não é assim que funciona. Nós fizemos um negócio agora. Nós fizemos a compra e a venda foi agora da carteira de cliente. Tem que ser agora. Se nós vamos crescer lá na frente, vai ter esforço meu também lá na frente. Todo mundo vai ganhar. Lógico. Então, assim, foi traumático. E aí, botei na parede e falei, não, cara, ou o equity vem, formaliza, põe papel pra gente assinar, porque não tinha formalização, uma vergonha. Nós estamos falando de uma empresa grande, 200 milhões. Empresa grande. Empresa grande pra caramba. E aí, botei diretor, botei todo mundo na parede, não existia. Aí, dei checkmate. Falei, não, bens. Feliz Natal, vambora. E aí eu resgatei a SAP de novo, só que eu vim com um propósito bem diferente. Hoje nós estamos com 16 pessoas já no time, não é franquia mais. Nós estamos bem focados no modelo middle market, acima de 30 milhões de reais. E um projeto 100% voltado à reestruturação financeira, onde que eu não trabalho. Eu fico só no conselho, junto com os projetos que existem, e eu estou na mentoria. Então, assim, eu não estou mais focado na rua, nessas viagens loucas que a gente faz na consultoria. Eu não tô mais. Ô, Rogério, você comentou uma vez que você fez muitos trabalhos de consultoria com êxito, né? Fala um pouquinho, como que você precificava, como que você precifica essa questão do êxito? Isso é um ponto que eu acho que todos os consultores deveriam ter na sua carteira. Ele ter a remuneração normal, a remuneração dos seus clientes ali, que são os honorários fixos mensais, mas sempre funciona assim, que é algo que deveria ser, que é bom, inclusive, para o empresário, como é bom também para o consultor. Primeiro momento que chegou na empresa, faz um diagnóstico geral, faz uma auditoria geral, aproximadamente de 60 dias, focado mesmo, coloca 2 consultores um nível pleno lá dentro, faz um rastreamento, traz todas as informações, homologa junto com todas as áreas, junto com produção, junto com financeiro, junto com a contabilidade, junto com o proprietário, bate um raio-x daquele orçamento dos últimos 12 meses. Quando você tem aquilo, você vai ter um múltiplo do EBITDA. Quanto que deu? Você vai ter o valuation da empresa. Quanto está deixando de margem EBITDA? 6%? 3%? A partir daquilo você cria a remuneração. Então você passa a ter os honorários fixos, próximo ali que fica hoje entre 30 a 35 mil reais, mensais, contrato de 2 anos, 24 meses. Então você trabalha, você está ganhando os honorários seu e do seu time. E o resto é todo mundo de mão dada. A consultoria e mais o time de executivo. Porque todo mundo está trabalhando por um propósito comum daqui a 2 anos, que é entregar aquele 3,6 que ele tem de EBITDA lá, você tem que chegar em 10, 12, e aí a gente ganha 20% só do que crescer. Então, anualmente, fecha de novo os números, olha para trás, vê quanto cresceu e remunera. Do dinheiro novo, você cobra um Do dinheiro novo, que é bom para o empresário, porque para ele, se ele tinha uma empresa que valia 100 milhões, você levou a empresa para 120 milhões, você botou 20 milhões no caixa do cara, e você ter 20% é muito comum. E é muito justo também. Você levou um resultado para ele. Só que é muito difícil o empresário ter mentalidade. Todas as vezes que eu ganhei o bônus, o empresário paga no primeiro ano, no segundo ano eu tenho que entrar na justiça, eu só ganho na justiça. E eu ganho todos na justiça. Por quê? Porque eu relato com documento, com atas de reuniões, atas de visita, faço um book de entrega de que foi feito com todo mundo e provando para o juiz. Então, todas que eu entrei, eu recebi. Inclusive, eu acabei de receber a última parcela agora, de uma ação que eu entrei com uma empresa de Boituva, uma indústria, que deu um lucro de 8 milhões de reais para o proprietário e ele não quis pagar. Bom, então, uma dica aí para os consultores que tem essa questão de variável, Rogério Saffi já deu aqui. Contrato bem amarrado. Muito bem amarrado. Uma evidência da prestação de serviços bem documentada, que aí, né, se o empresário não quiser pagar, na justiça a chance de ganhar é grande. E o executivo, o consultor que está lá na operação no dia a dia, ele esquece da documentação. E a documentação é o que vai fazer ele ganhar o bônus lá na frente. O que é a documentação? Que a maioria não sabe o que é o registro. Registra tudo que você deu do resultado. Isso. Exemplo, eu tenho o fornecedor de embalagem, que eu estou pagando lá X mil reais de embalagem. Eu vou lá com o pessoal de compra, dou um treinamento para ele desenvolver novos fornecedores. Ele vai desenvolver novos fornecedores e ele economizou na embalagem. Registra na ata que foi mérito seu, que você que treinou, que você que fez aquela redução. Porque lá na frente vai gerar bônus e ele vai falar que não foi a consultoria. Então você vai entrando em vários detalhes dentro da empresa toda, treinando todo o executivo dele, treinando, capacitando para gerar resultado. E quando chega no final ele fala que não foi da consultoria.
Entendeu? A principal dificuldade nossa como consultoria e controladoria é mostrar para o executivo que é muita vantagem ele ter esse success fee, Exato. o consultor. Porque ele vai pagar um fixo menor, mas, cara, se der resultado, ele precisa ter essa mentalidade de pagar o time dele bem. E sabe o que é engraçado? Ele quer pagar pouco. Pro jurídico dele, quando tem uma revisão tributária, né? Uma engenharia tributária que tem uma redução lá de tributos, ele paga os 20% e não reclama. Pro consultor financeiro, ele acha ruim de pagar. Porque não tem uma cultura, porque não tem uma disciplina, porque ele não tem uma mentalidade, assim, próspera, né? Você levou 20 milhões pro cara, ele quer te pagar 20%, que é 4 milhões, ele acha muito. Só que ele ficou com 16 no caixa. Entendeu? Então, esse tipo de mentalidade tem que ser muito bem trabalhado na cabeça do empresário, porque ele chora no final para pagar. Ô, Rogério, e quando você tinha esses projetos de êxito, qual que era a principal iniciativa? Quando você entrava num cliente desse aí? Corte. Todos Corte foram de corte. despesa. Funcionário, despesa, corte geral, assim. A compra também, estoque sempre muito alto, todas as empresas que nós passamos. É bem padrão, assim, estoque altíssimo, quadro de funcionário alto, quadro de funcionário que são pessoas antigas que trabalharam lá atrás com um salário alto, mas sem capacidade, sem qualificação. Então ele remunera Não bem. se atualizou, né? Não atualizou, ele paga bem por meritocracia, o cara tá comigo desde o começo. Ótimo, excelente. Mas paga 20, 30 pau pra um cara que não tem nenhum décimo de conhecimento que teria um executivo ganhando 20, 30. Então a gente chega o facão lindo, corta todo mundo e traz gente capacitada. Sempre é isso, e é alinhado lá no diagnóstico. Você tá preparado pra trocar? Se não tiver, já nem começa o Porque processo. vai tirar filho, vai tirar mãe, vai tirar cunhado, vai tirar todo mundo da empresa. É verdade, empresas familiares envolvem muito isso. família também. E acontece. É. E aí gera desconforto, entendeu? E é interessante estar muito bem amarrado e meio alinhado, que é o que faz mais sentido para o empresário? O relacionamento, o network com a família, com as amizades com os funcionários ou o dinheiro no bolso? Não, sem dúvida. Esse cara aqui é meu compadre, pô. Ele pode ser seu final de semana, seu amigo. Dado só prolabora um ajuda pra ele. Exatamente. Mas na sua empresa ele só tá atrapalhando, né, meu? Não tem jeito. Eu tenho um cliente agora atual, obviamente, eu não vou poder falar o nome, mas é uma empresa de 8 anos, uma empresa que já está faturando 80 milhões de reais, é uma transportadora gigante, sensacional. A operação dele, assim, é maravilhosamente boa, com margem. E ele tem uma pessoa que começou desde o início com ele, que ganha lá seus 25 pau, e o cara não sabe abrir um computador, gente. Poxa, aí não dá, né? Mas, ô Rogério, daqui a pouco nós vamos voltar no corte. Pensando numa estrutura de DRE ou de fluxo de caixa, assim, lá na receita, o que você trabalhava para o cara ter um aumento de receita? Ou trabalha até hoje nos clientes? Todos os bônus, 100% dos bônus que eu consegui foi com base no supply chain. O que é supply chain? Cadeia de suplemento. Então, sempre eu foco na operação. A operação onde tem mais margem. A operação vai desde compras, vai a linha de produção, quando é indústria. Vocês não têm noção a quantidade de oportunidade que tem. Que vai desde a gramatura do produto ou da embalagem, o ferro, o cronograma da produção por peça na linha de produção. Então, assim, eles deixam muito à vontade isso. E muitas vezes até tem lá uma pessoa que faz a expedição muito bem feito, que faz o PCP muito bem feito, só que não se mede nada. Então, a partir do momento que você começa a medir toda a cadeia de produção mesmo, entrar e fiscalizar, o que você tem de dinheiro ali é uma fortuna, assim. Então, na sua opinião, o ideal é focar em redução de custos que porventura esteja sobrando, né? Melhorar a Cortar o performance. mato alto, né? Cortar mato alto, a performance. É isso Sempre aí, a performance. na performance. E uma coisa também bacana, quando a gente fala de bônus, como é que faz para ganhar um bônus? Primeira coisa que tem que fazer na empresa, que muitas vezes é um parto para conseguir aprovar, mas é a estrutura organizacional. É um organograma, é um nível de hierarquia. Aonde que tem que ter um CEO, quem que manda, quem é o dono da empresa. E esse cara realmente mandar. Ele não tá ali perguntando opinião pro contador, pedindo opinião pra esposa, pedindo opinião pro filho. Ele tá ali para ser o CEO, ele tem que ser o CEO. A responsabilidade executar. É dele. É dele. E abaixo dele, sempre 3 gestores. Em alguns casos, pode até ter um quarto aqui que a gente pode falar em termos de qualidade ou engenharia de novos produtos quando tem. Mas tem que ser 3. Um é o comercial, tem que ser um cara bom que traz venda. Um é o administrativo financeiro, tem que ser o cara que sabe dos 5 indicadores aí que faz finanças. E o outro de operações industrial, que é o cara que entrega. Se ele faz todo o desdobramento da meta para esses 3 líderes, a empresa dele vai dar resultado. Espetacular. Então, sempre a gente começa, primeira semana, organograma funcional. Quem manda na sua empresa? E aí a gente não vai quase para a cadeia de baixo, porque a gente treina os gerentes para ir, ou os diretores para ir. Eles que têm que ir.
E se eles não estão capazes para ir, é corte neles. Eles estão na função errada. Muito bom. E quando nós fazemos todos os nossos clientes de consultoria, a gente faz esse eletrocardiograma. Então, Ótimo. por exemplo, o cliente está entrando agora, a gente pega de janeiro de 25 até agora para ter, cara, todo esse histórico de resultado de fluxo de caixa. Sensacional. Estou indo na DRE ainda, É isso todo aí. fluxo de caixa, o que aconteceu. E muitas vezes eu olho a margem de contribuição. Cara, margem baixa para aquele negócio, eu já falo, cara, ou você tem problema de precificação, Exato. ou você está sendo ineficiente na operação, comprando errado, tem muita gente, porque o custo está alto. A gente sabe, pô, esse negócio seu é 50% de margem de contribuição. Você está com 40%, tá errado. Tá errado. 30%, pior ainda. E aí a gente já direciona o nosso time, cara, vamos olhar a precificação. Perfeito. Porque se você tem margem baixa e a operação não é ruim, não é ineficiente, você tem preço. problema de precificação. É outro método que ninguém tem, né? Precificação nas empresas. precificação Ele é faz nosso- um preço com base no que o mercado tá cobrando, ele cobra o mesmo, mas ele não tem a precificação dele. E o preço dele não é o mesmo preço do concorrente. Hoje nós fizemos uma reunião com um cliente e a precificação é o valor do custo, eu dobro. É isso. Não, a maioria é assim, a maioria. Vamos fazer a precificação? Ah, cara, Se eu minha pago 10, precificação eu vendo por 20. é a mais simples. É o custo, o dobro. Eu dobro o custo. Falei, não, então tá bom. Beleza, agora deixa comigo. Esse case eu posso falar porque ele já não tá mais aberto há muito tempo, já porque o negócio acabou em si, era venda de computador, né? E existia lojas de informática antigamente, hoje não existe mais. Era lá de São Carlos, o Cláudio e a Adriana, e a gente puxou na curva ABC, o produto que mais vende pelo que menos vende. O produto que mais vende era o HD Samsung de 500 GB na época. E era isso daí. Ele pagava, não lembro o preço aqui, mas ele pagava 100 e vendia por 120. Ele achava que ele estava tendo margem de 20%. Só que ele vendia no cartão de crédito em 6 vezes. Ah, já foi. Então, a margem, já. esquece, aí tem mais nota fiscal, tem mais o custo de Não, operações, deixou tem mais a a margem. comissão do vendedor. Já era. Já era. Vendeu Uma- prejuízo. Um outro indicador que a gente gosta muito de usar para ver se ele tá sendo, se ele tem o quadro muito inchado, é faturamento per capita, né? O headcount, né? Então, por isso, para muitos negócios, o cara precisa faturar 20 a 25 mil reais por profissional. Então a gente já Aí esse número é legal. faz essa conta, pô, cara, você está faturando 15, 10. Você está com o time inchado demais. Bicho. Esse é um número que a gente, na nossa consultoria, dentro de casa, a gente acompanha sempre. É, Isso é bom. é importantíssimo pra gente. Eu gosto Tudo que a disso. gente faz nos nossos clientes, a gente testa em casa. Tá certíssimo. Tudo. E aí tem uma coisa que você falou, eu pego esses 3 diretores aí, ou gerentes, e aí desdobra a meta. Uma das coisas que a gente usa, né, não sei como é que você faz lá, gestão baseada em metas usando o OKR. Sim, fazemos. Então a gente leva para o cliente e fala, cara, não tem como. Só que qual que é o problema? Né? O problema não é o OKR é espetacular, dá certo um monte de companhia. É. O problema é que o brasileiro, ele não gosta de acompanhar. E atingir meta é acompanhar o indicador todo dia. Exato. É bater o bumbo, é cadência diária ali. Mas o cara, ele abre o computador, chega a 3,5, ele já vai resolver. Daqui a pouco, a hora que ele olha, deu o dia. Não tem cultura, né? Porque deveria Cultura de... os líderes, donos, diretores, os gerentes, ir para uma sala, pelo menos no mínimo, uma vez por mês, e fazer a reunião de report para olhar os indicadores. Exato. Isso não existe dentro da empresa, que é o básico, mas não existe. Não existe. Reunião de ritual semanal. Ritual, Para isso aí, acompanhar. Fala, cara, o que nós fizemos semana passada, o que nós vamos fazer essa semana, como é que tá, acompanhar, meta. Exatamente. É o que a gente tem levado para os nossos clientes, concordo contigo, e a gente fala pro cliente, fala, cara, o honorário nosso não é você que vai pagar. Não é. Nós vamos recuperar isso aí cortando mato alto. Mas eu já sou enxuto. Meu amigo, não é. Teve um cliente que é recente, é bem recente mesmo isso daí. E a proprietária, que é a esposa do dono, ela caçoou bastante de mim, porque eu falei assim, o contrato era 450 mil. Eu falei pra ela que no primeiro mês eu daria resultado de 450 mil. Ela falou assim, virou milagreiro agora. Da onde que vai tirar 450 mil? E foi mais engraçado do mundo, porque eu fiz uma reunião só lá na empresa, e aí quem que tá tocando hoje é o Felipe Albarici, que é um monstro, tá comigo há 3 anos já, um moleque é muito bom. E aí o Felipe foi lá e achou um gargalo
na precificação do negócio e deu 600 e pouco. Mas nos primeiros 15 dias. Aí, no meio da reunião, eu olhei pra ela e falei, não sou milagreiro. O resultado foi atingido. Então, é gostoso isso, porque o mato realmente é muito alto. É muito alto. O empresário que tá lá no dia a dia, ele não vê o tanto de oportunidade que existe. E ele não tem a visão de um executivo que trabalhou igual vocês trabalham, igual eu trabalho, com visão de outras empresas. Então, o que a gente faz? A gente tem benchmarking, que são comparações de outros negócios, para levar pro negócio dele. Isso é know-how. Isso é conhecimento que ele está comprando, é conhecimento que a gente está levando para ele. Exatamente. Agora, o Rogério, como que esses clientes chegam até você? Ou chegavam como que você tem... Como que é seu canal de vendas hoje? A partir do momento que deu essa merda na W1, que deu esse pau na W1, eu tive que refletir muito. Como que eu vou buscar novos clientes? Porque praticamente a minha carteira sempre foi indicação. 99% foi indicação. Venda passiva, né? Você Sempre recebe. foi. E quando eu fui para a W1, lá dentro da minha cultura já era de indicação, muita indicação. E agora, para mim retomar, eu falei, como que eu retomo? Se meus clientes eu não tenho mais, estou começando a carteira do zero de novo. Aí faz praticamente 30 dias que eu estou me expondo bastante no digital. E eu percebi que o segredo nosso é originação. É originar, né, oportunidade. E aí, se você está na internet, está se expondo o conhecimento que a gente tem, que é um conhecimento totalmente técnico. A gente tem que se expor, não tem jeito de não se expor mais. E quando chegou a IA, esquece, porque o empresário, ele fica o tempo todo, ou ele contrata um consultor para montar uma DRE, ou ele vai tentar fazer no chat. Então, quando a gente se expõe mais na internet, a oportunidade nossa melhora muito, muito, muito. E só para ter uma ideia, nesses últimos 30, 60 dias, chegaram em média 400 leads. Chega assim, o volume é gigante. É claro que você faz um investimento em tráfego, faz investimento em bons consultores de tráfego, né? Que é o Pedro que está comigo, o Pedro é do Guarujá, um excelente menino. Mas é ter essa mentalidade que hoje, independente se é consultoria, auditoria, né? Não importa. A pessoa tem que estar no digital. Sim. Qualquer negócio tem que estar no digital hoje. Quem não for pro digital, morreu. Vai morrer. Não tem jeito. Né? O comércio está sofrendo bastante com o Mercado Livre, com o Marketplace da Magalu, e tá chegando mais gente ainda. Então, assim, a pessoa tem que inovar. Um comércio que não entrou no digital ainda, ele não dura mais 2 anos. Sim. Não dura, não tem jeito. Ô, Rogério, qual que foi o principal desafio? Assim, você fala, cara, esse cliente, obviamente você não precisa falar o nome, mas qual que foi o principal desafio de longe, assim, que você passou nessa consultoria? Eu vou falar o nome porque eu gosto de polêmica. Então vamos embora. Manda. É um cliente de Engenheiro Coelho, ele chama Igor Tesler. O negócio dele era... Faliu, tá? O negócio dele era comprar e vender laranja. Laranja e limão, do Igor. Ele era do Citrus. Do Citrus. Um empresário sensacional. O Igor é sensacional, a esposa dele, a Tânia, é sensacional. Pessoas, coração bom, mas um negócio muito difícil de fazer gestão. Ainda mais do meio da produção rural. Um negócio complexo demais. E lá o desafio foi o tamanho do endividamento. A dívida deles, tanto é que ele recebeu um pedido de falência de um banco. E aí ele faliu. Por isso que... Só que quando ele chamou a consultoria já era muito tarde. Já era tarde. Já era muito tarde. Então, assim, na época, era 80 milhões de reais de dívida com banco, Factor, FDICs e fundos e agiotas. Esquece, cara. Então, esse é um desafio. O cara pegou dinheiro de tudo quando é Pegou jeito. dinheiro de parente, cara, aí eles... É a mesma coisa quando você tá com problema de saúde, quando você vai no médico, que o seu caso já tá tomado. No médico nenhum vai resolver a situação se você não fizer uma preventiva com uma controladoria, uma consultoria. Você vai esperar chegar na UTI pra você procurar alguém, cara? Não tem jeito, né? Não dá. Então Ele chegou tarde. Chegou muito tarde. Foi um desafio porque ele tinha um endividamento muito alto e não dava mais para resolver nada. A gente segurou ali até ele deixar de pagar nós. Então chegou uma hora que ele não pagava mais nem a gente. A parcela nossa era 35 mil reais. Era uma parcela cara, mas praticamente tinha 2 consultores lá dentro. E assim, era muito difícil, porque fritava o telefone de cobrança 24 horas por dia. Não tinha mais o que fazer. Você sabe qual foi provavelmente o problema do Igor? Chama greening. Pode ser que sim, pode ser. Você já ouviu falar? Já ouvi falar, já ouvi falar. Eu tô fazendo MBA de agro, né? Eu tive aula do mercado não tem informação, citricultura. Né? O greening é uma doença, cara, que vai atacando na beirada do pomar e, cara, é muito difícil. É como se fosse uma dengue ali, um mosquitinho que vai deixando é greening de verde, né? Porque ele vai esverdeando Você vai chegar no mercado e vai comprar uma laranja, não é laranja? Você fala, não, isso aqui e a fruta vai ficando... Olha que engraçado isso, não Gordon. vende. Eu tenho um cliente que chama Amazon. Ele é de São Carlos. E ele tem um produto que chama Gran Black.
que ele promete que o produto salva o green. É mesmo, é um defensivo. É um defensivo. E aí, por que eu tô falando que é polêmico? Porque tem muitas barreiras que são políticas para conseguir aprovação, para conseguir penetração. Tanto é que ele tá vendendo lá fora para Cultrale, lá de Orlândia, Estados Unidos, Miami, aquela região que é forte de laranja também. E no Brasil tem dificuldade de vender. Caramba. Político. A Flórida era o principal mercado de citros antes desse cinturão, que eles chamam de cinturão citrícola no estado de São Paulo, né? O que pegou na Flórida foi terremoto, não, perdão, tornado e o greening. Deixou de ser o principal produtor. E qual que é o problema de controlar o greening? É o vizinho. Se o vizinho é produtor e ele não pulverizar, aí está ferro o seu. Ferra o seu. Exatamente, não resolve. Mas esse exemplo que você deu, então, se esse for um dos problemas, é um problema mais operacional. Então, fica mais difícil também. Não é só um problema financeiro, né? É um problema operacional. Então, é desafiador, realmente. Não tinha como fazer o turnaround Não. bancário. Assim. A gente tentou conduzir ele para uma recuperação judicial, porque a ideia era essa. Tanto é que ele tinha um bom advogado que protocolou, conseguiu, porque o juiz aprova, né, o pedido. Geralmente ele aprova ali, aprovou o pedido e dá um prazo de 180 dias para você apresentar realmente um plano. E aí nós conseguimos fazer isso, entrou lá com o pedido, aprovou, ganhamos fôlego de 180 dias para não pagar ninguém. Só que quando chegou 180 dias, como é que você consegue que o concílio dá 51% de voto lá para você conseguir? Não consegue. Porque na Assembleia de Credores, né? não consegue. É difícil. Porque a maioria é banco, é o próprio banco. O banco isso é difícil. O banco é difícil. Mas e quando tem garantia, né? E quando tem garantia, o banco vai muitas vezes executar, né? ele vai executar a garantia, ele não tem que fazer. E um desafio que não tem a ver com endividamento, tem mais a ver com gestão mesmo, dificuldade da gestão aceitar. Eu tenho isso todo dia, quando a esposa do dono tá no financeiro. E é muito comum, né? É engraçado, é muito comum. É comum, porque assim, eu tô com um cliente atual, que ele é o comercial nato do negócio, que traz negócio para dentro, que tem a visão, que é o cara que consegue enxergar o negócio como um todo, e a esposa no financeiro. Ele quer crescer, ele quer expandir, ele sabe do negócio, ele sabe do mercado, visão sensacional como empreendedor. E a mulher travada. A mulher travada no financeiro, com pouco conhecimento, usando tudo em Excel, não usa o sistema, toda a informação que você passa, ela... Cara, isso daí esquece. Aquele medo da dívida, né? Que a gente conversou. Então, um ponto interessante que eu estou fazendo na mentoria é quem que está fazendo financeiro? Minha esposa, eu falo, ela tem que vir para a reunião junto. Porque se ela não comprar o projeto, ela vai ser mais uma pessoa jogando contra a consultoria. Então, isso é um ponto importante para todo mundo que trabalha com consultoria, contabilidade, envolver todos os líderes, esposas e sócios para comprar o projeto. Porque nós vamos colocar o dedo na ferida. Nós vamos incomodar. Nós estamos entrando para incomodar. Nós não estamos entrando para fazer amizade. Sim. Nós não estamos entrando para ganhar dinheiro. Nós estamos entrando para salvar o negócio. Então, assim, vai sair paulada para todo lado. O que tem que estar todo mundo claro é que lá na frente todo mundo ganha. Sim. Né? Todo mundo vai ganhar. E quando está claro, vai bem. O empresário precisa entender que o negócio dele chegou até ali, independente do que aconteceu, né? Exato. Independente do que aconteceu, ele precisa tomar um remédio amargo. Exato. E é amargo, não é gostoso. É ruim ter que olhar para a folha de pagamento e falar, cara, eu tenho que mandar a gente embora. Exato. Eu tenho que cortar esse contrato aqui, porque nesse momento eu não tenho essa necessidade. Exato. Né? Mas o empresário precisa entender isso. E sabe uma coisa que raramente eu faço, Beto? Que é assim, eu ganhei com a experiência também nesses 20 anos. No começo eu sempre mexia no prolabore do empresário. Ali é colocar o dedo na ferida. Ali mesmo. É colocar. Né? Aí isso é ruim. É o cara que paga o seu salário, o seu honorário, ele vai. Ficar isso a gente já orienta. Nosso time está muito orientado. Não mexe, não fala do prolabore. Se o cara distribui muito lucro, depois a gente chega num melhor momento para falar isso. Exato. Mas não fala do prolabore, porque você está dizendo que ele não merece aquela remuneração. Exatamente. Agora, como que eu estou agindo dessa forma? Eu chego lá, eu crio primeiro tudo, eu crio lá todo o plano de conta, crio a análise vertical para ele com as porcentagens ao lado, e o prolabore dele, quantos por cento está representando aqui? Geralmente está 15%, 20% do que ele fatura é prolabore, que é alto.
Muito É alto, muito alto. Aí eu vou lá e falo assim, se você fosse contratar alguém no seu lugar, quanto que essa pessoa ganharia? Uma boa abordagem. Aí ele fala assim, ganharia 12 mil. Falei, então agora seu prolabore é 12 mil. E o resto é retirada de lucro. Retirada de lucro. A gente faz exatamente É isso. retirada Boa. de lucro. O Então plano eu é não lucro. mexo. Isso, a gente deixa ele falar o quanto vale o cara para ser executivo no lugar dele. É isso, porque assim, se ele não tem essa mentalidade, ele chega um momento, ele vai falar que a empresa dele não tá dando lucro. Aí é o que mais acontece. Não é? isso aí. Eduardo? E não é isso. A empresa dele deixa lucro, ele tira o lucro antes do período. Isso. E a partir do momento que você não mexe no prolabore dele, você continua tirando o que você já está tirando, só que adequa a informação no lugar certo. Isso é prolabore e isso é retirada de lucro. Pronto. O Aí cara as vai coisas enxergar fluem. certinho, né? Quando Ele o vai cara enxergar. te faz, pô, ô, Rogério, quanto que eu devo retirar de lucro? Como que vocês fazem essa A cada orientação? segmento tem um valor, a gente faz. Olha, essa pergunta é boa, porque ajuda muita gente. O cara não sabe quanto que o negócio dele tem que gerar de lucro. Né? E uma coisa que a gente sempre faz, com base na experiência, é olhar para o mercado, as empresas do mesmo segmento e do mesmo porte que está performando bem. Então, esse é um comparativo que a gente faz. Só que olhar para o mercado de capital aberto também é interessante. Então, se ele for um supermercado, eu vou lá No açaí lá, no... eu vou na B3 e vejo quais são os supermercados que têm capital aberto, pego o balanço e analiso por lá. Então, é claro que muitas vezes lá o tamanho é muito maior, a margem é muito menor. Tem que ponderar, né? Você tem que dar uma boa ponderada, mas você tem pelo menos uma métrica de acompanhar. Porque alguns segmentos você acha informação fácil. E agora com o IA ficou mais fácil ainda. Mas o que é interessante é que eu escutei esse dia um podcast do Paulo Vieira e do Ike Batista. E o Ike Batista, que está muito ativo ainda, ele só entra em negócios com margem acima de 70% de lucro líquido. Porra, cara, mas é muito 70? difícil, né? É difícil, mas existe. E aí eu falei, cara, como é que ele entra? E ele entra, porque hoje ele é sócio de não sei quantas empresas lá, mas, cara, isso mudou minha mentalidade, porque eu também acho que uma margem boa hoje, 15, 20%, se não for serviço, e se for serviço, 30%, uma margem boa. De 20 a 30% de serviço, e os demais 10 a 15%. Tá excelente. No Brasil tá excelente. Agora, quando a gente tem negócio fora da caixa, que chega em 70%, que é escalável, cara, um tem que entrar negócio de sócio, de escala, né? sem dúvida. Tem que entrar de sócio. Como que a gente orienta os nossos clientes? A gente tem um fluxo de caixa projetado sempre de pelo menos 18 ou 24 meses, né? 1 ano e meio, 2 anos. Então a gente faz esse fluxo de caixa projetado e se ele gera lucro e acumula caixa, a gente testa. Vamos imaginar que você vai distribuir um lucro de X aqui. Se continua gerando caixa e o caixa é recomposto, aí beleza. Então a gente vai meio que monitorando por aí. Nós temos um cliente hoje, ele está com a gente desde 2019. E a gente faz esse acompanhamento desde 2019. Ele não distribui lucro sem esse fluxo de caixa projetado. Sensacional. Então ele olha, vamos colocar X, a gente coloca. Recompõe o caixa? Beleza. Então tá bom. Então aí ele retira. Senão ele não retira. Exato. E por várias vezes eles, não, vamos deixar quieto, não vamos fazer nada não. Vamos viver com o Prolabore. Muito bom. É isso aí. Mas, Rogério, fora essas dicas, né, que você deu da operação, por exemplo, despesa administrativa, vocês olham bastante também ou fica mais no custo ali? Não, fica no custo, mas algumas contas elas chamam mais atenção, né? Por exemplo, despesas financeiras chamam bastante atenção, folha de pagamento chama bastante atenção, pagamento de impostos chama muito atenção, que tem que estar sempre bem atento, porque sempre tem oportunidade. Então, tem contas, o que a gente olha? Contas que são impactantes. Contas pequenas que todo mundo, os consultores sem experiência, sem metodologia, olha, para conta telefônica, conta de energia elétrica em alguns segmentos. Alguns dá para olhar sim. Indústria que consome bem dá para olhar. Mas é só olhar a porcentagem no lado. Então, quando você monta a análise vertical e você vê a porcentagem no lado, você vai olhar com mais detalhe as contas que são significativas. Contas que representam 0,01%, esquece, nem olha. Não vai ter ganho, né? Não tem ganho. Mesmo que você fizer um trabalho de reduzir ela de 1, 0, não muda não vai o mudar ponteiro, né? Qualquer coisa que você mudar ali, se o cara economizar 1% na matéria-prima, representa muito mais do que ele cortar metade. Então, sempre, todos os TREs que a gente monta, que inclusive se vocês não estiverem fazendo, acho que é bem legal, montou análise vertical, olhou a porcentagem no lado. Conta que tem gordura, cara, mergulha nela que vocês vão achar brecha. As maiores, né? As maiores, isso. Um ponto assim que a gente usa é despesa administrativa em qualquer lugar é 10%. Isso padrão. Não pode ser mais do que 10%. É a nossa o cara tabela. tem uma despesa administrativa de
de 12, 13, 14, 15% ou mais, cara, aqui Tem problema. Tem algum... Ah, mas eu estruturei minha empresa. O que pode ter acontecido, né? Ele estruturou no passado e aquela despesa administrativa que é, vamos dizer, gasto fixo, era 10%, ou até menos do que 10%. Só que o faturamento dele caiu muito. Exato. E ele não teve a disciplina de cortar. Ele não tinha, às vezes, nem o monitoramento daquilo ali, né? Exatamente. Então aí você fala, Não, cara, 10 é um excelente número. Aí 10%. o cara vai ter que se readequar à nova realidade. 6 a 8 de comercial. Sua empresa não está mais naquele patamar. Agora você vai ter que se readequar. É Exatamente. porque quando cai o faturamento, obrigatoriamente ele cai outras contas, né, Goya? Não dá tem que pra... cortar, Sim, né? então o cara tem que acompanhar. Porque às vezes ele fala assim, não, igual no nosso caso, né? Essa época, o nosso faturamento com auditoria cai. É. Nós temos uma Exato. queda, porque os trabalhos eles acabaram, Perfeito. né? Normalmente eles acompanham o ciclo da auditoria e agora a gente precisa renovar. Mas essa renovação ela acontece nesse período, então nós temos uma queda. A gente sabe disso, né? E a gente tem caixa para isso. Mas se a gente tem queda nas renovações, aí a gente precisa olhar para dentro e olhar, pô, É isso. temos condições de bancar essa operação sem esse faturamento? E você sabe que o empresário, todo empreendedor e todo empresário, ele tem aquele perfil, aquele espírito de sempre achar que vai dar certo. Né? Aquela crença que vai melhorar, vai dar certo, eu vou conseguir, vamos avançar. Otimista, né? Otimista. Mas quando dá uma baixa no negócio dele, ele não tá atento, que é o exemplo que você tá dando, o que acontece? Ele acha que nos próximos meses ele vai recuperar, e se ele não recuperar e não ter feito nenhum corte de folha de pagamento, ele se enrolou de vez. É. Aí que ele piorou a situação. Então, a partir do momento que o bico virou para baixo, os indicadores diminuiu, a performance diminuiu, ou ele tem uma certeza muito grande que vai recuperar, e ele tem caixa para aguentar aquele período, ou ele tem que cortar na veia. Corta ali, ó. Corta no talo, na hora. Não dá para esperar na ilusão que vai melhorar, porque aí quebra mesmo. Aí se tornou tarde, né, Goya? Muito tarde. Muito tarde. E aí ele vai se endividando, aí a vaca vai indo pro brejo mesmo. O outro exemplo que você gosta de dar também é o agro, né? Nessa questão de segurar o caixa, né? Pela sazonalidade, O agro, tem sim. meses que você tem que ter uns caixa ali, porque não vai entrar nada, né? O agro tem o calendário dele, né? Exato. Plantio, pulverização, tal, até a colheita. Tanto que tem uma piada do agro que é 30/4, né? Tudo no agro é 30/4. que é a data depois da safra. Então, o agro, o cara, se ele não tiver caixa no final do ano, vai azedar. Porque depois ele precisa... Não vai conseguir pagar, né? Ô, Goya, o agro, infelizmente, é outro segmento que está quebrado no Brasil, né? O governo veio quebrando, na verdade, não renovando o plano safra já há algum tempo. O produtor rural ficou totalmente desfocado lá na ponta. Não tem crédito, não se preparou. E na pandemia ele já passou alguma dificuldade. Só o pessoal da soja, que teve um pouco mais ali de... Talvez Porque o preço sorte. Isso, né? O preço tava... Mas agora o cara da soja não tá empatando. Agora é geral. Talvez agora no ano passado o pessoal da cana ganhou um pouquinho mais de dinheiro, mas o resto, o produtor rural, colocou todas as fazendas como garantia e chega a dar dó de ver o jeito que eles estão endividados. Eu tenho cliente no agro. E assim, o pior que é, eles pegam dinheiro em bancos, bons bancos, colocam suas propriedades como garantia e não sabe como vai pagar. Isso é um caos, porque tudo que construiu, às vezes o pai, às vezes o vô, com propriedades, com fazendas, ele tá correndo o risco de perder agora nos próximos 2 anos. Sim. Com esse governo maluco que tá aí, só Deus sabe o que vai acontecer. E eu, se eu fosse um produtor rural, hoje eu seria um cara que não dormiria, que eu estaria muito preocupado. Complicado. Mas realmente, nós temos muitos clientes no agro também. E a nossa principal indústria era para ser o grande motor do nosso crescimento. É um Brasilzão, tropical, tudo que planta nasce, com água abundante, não era pra estar assim, né? Infelizmente. Não era pra estar assim, mas eu tenho a impressão, que isso é tudo muito proposital, sabe? Eu vejo que isso aí é um movimento que o próprio governo tá fazendo isso, porque como China, Japão não tem comida e não tem plantio, eles estão praticamente arrendando o nosso Brasil para chineses e japoneses. Infelizmente, isso é uma realidade, que dói, mas é a realidade. Tanto é que se você olhar para a indústria de agronegócio e distribuição de ferrovias, rodovias, já tá tudo na mão dos chineses e japoneses. Essa energia elétrica. estrutura de ferrovia, energia, tá muito na mão dos chineses. Então mesmo. já foi, praticamente, quem não acordou, o Brasil já foi vendido para a China, para o Japão faz tempo. Tanto é que os Estados Unidos tem uma movimentação de querer recuperar isso, mas é tarde já. Hoje já tá, se você olhar, as empresas já... Eu tô falando com o japonês, mas é a realidade. Hoje o Brasil já tá na mão, principalmente agronegócio, na mão do japonês e chinês.
Infelizmente. Quem não viu ainda é porque não parou para analisar, não parou para fazer conta. Mas só pegar para você analisar um pouco mais a fundo, é isso aí que está acontecendo. Ô, Rogério, qual foi o segmento que você mais teve dificuldade de fazer, de recuperar uma empresa? Agronegócio. O agro. Agronegócio sempre... Porque você não tem muito a dimensão do calendário agrícola, da particularidade que existe em cada negócio. Cada negócio que você entra é complexo demais para você entender o momento que planta, o momento que colhe, se tem safrinha, se não tem safrinha, qual que é o custo que você tem que ter com preparação de terra. Aquilo é muito complexo. E é um estoque a céu aberto, né? É um estoque a céu aberto, e você depende de temperatura, você depende de exalc para puxar indicadores, que nem sempre os indicadores estão adequados. Cara, ali é muito desafiador. Não só para nós que tem experiência nisso, mas imagina para o produtor rural. Uhum. Muitas vezes o produtor rural sabe muito mais que a consultoria. Muitas vezes. Não, tecnicamente ali ele sabe. Muitas com vezes. certeza. Então, assim, o que a gente vai ajudar o produtor rural é no controle financeiro, controle financeiro, estruturação de balanço, de fluxo de auditoria, né? caixa. Construção de processo, mas sobre o negócio dele ele conhece demais. Conhece muito, muito. E a gente aprende muito com ele, né? Porque o tanto que ele é trabalhador mesmo, não é sol e chuva, mão na massa, sabe fazer acontecer. Só que ficar na mão de banqueiro, cara, acho que não tem dor pior, né? Porque você já imaginou colocar uma propriedade sua para um banco sem saber quando que você paga? O banqueiro nunca perde, né? Não perde. Nunca perde. E indústria, metalúrgica, usinagem, esse tipo de segmento, assim, você já trabalhou? Eu peguei, Como mas eu foi? sempre tive consultores no time muito bom, sabe? O último foi o Paulo Moreira. O cara, assim, é um monstro. E ele entrava na linha de produção, assim, o que ele fazia era loucura, assim. Eu tive o Oséias também, que veio da Latam. Então, eu tive bons executivos no meu time. Eu não entendo nada de linha de produção mesmo, né? Mas quando você tem um consultor bom que você confia, que você solta ele lá, ele entrega resultado absurdo. Que eu acho que deveria ter. Toda consultoria que começa a chegar próximo de 15 funcionários tem que trazer um cara de chão de fábrica. Porque o que tem de oportunidade num chão de uma indústria, numa produção dessa daí, é assim, absurdo. É absurdo. Porque o industriário, o cara que cresce, ele cresce com feeling, sabe? Ele vai comprando torno, vai comprando fresa, vai aumentando a máquina, vai comprando laser, vai comprando uma serra, mas tudo é intuição, é instinto. Tudo é instinto. Ele não tem uma visão um pouco mais de business plan mesmo, de construir um negócio. Exatamente. Ó, eu vou fazer um investimento, mas essa máquina ela vai produzir tantas peças que vai aumentar essa receita, que vai trazer retorno e eu vou pagar ela e vai sobrar dinheiro. Exatamente. Porque se ele tem isso, ele leva para o banco, ele consegue um capital Exato. muito mais barato. Exato. E esse é um ponto interessante que eu acho que todo empresário deveria saber, sabe? Que eles pegam um dinheiro ruim e dinheiro errado do banco porque ele não tem o mínimo de uma modelagem financeira. Isso. O que é uma modelagem financeira? É você ter informação que vai ultrapassar o gerente que está na mesa olhando só o computador do sistema e vai subir para uma mesa de crédito. Então, o que a gente faz nos clientes? A gente monta uma modelagem financeira em PowerPoint, com todos os indicadores, por que ele está pegando dinheiro, o que ele vai pagar, se ele vai liquidar alguma dívida, se ele vai investir, se ele vai aumentar faturamento. Para que é aquele dinheiro? É muito mais complexo você pegar o dinheiro certo da forma correta, do que tem que ser desenhado. Isso. Desenhou a modelagem financeira, a gente vai junto com o gerente no banco e pede para ele subir para a mesa de crédito. Então, não é o gerente que vai dar o dinheiro. O dinheiro bom não está na mão do gerente, está na mão na mesa do crédito. É o que a gente fala. Nunca é no primeiro escalão nunca. ali. O dinheiro bom não está ali, tá no andar de cima. Ali vai estar o que é ruim para o empresário. É ruim. É capital de giro, sempre com uma reciprocidade, que é um seguro, um consórcio, né? Um título de capitalização. Ou seja, o empresário vai lá pedindo ajuda, ele ajuda o gerente do banco. Exato. Fala, nem vai. É igual você parar no semáforo, você tá ajudando alguém. E o empresário, ele acha que o gerente de banco é amigo dele, né? E aí ele coloca o seu gerente financeiro ali, que não tem informação nenhuma para pegar o crédito. Só vai vir tranqueira, Só que vai vai vir com vir seguro, que vai vir com previdência, vai vir só porcaria. Dinheiro horrível. Eu digo para os nossos clientes, você precisa ter relacionamento com o banco. Tem de ter um relacionamento com o banco. Você tem que chamar o gerente para tomar um café na sua empresa, mas o dinheiro bom não vai vir dali. Ele precisa vir de uma mesa de análise de crédito. Análise de crédito. Andar de cima do E banco. outro, quando o empresário está preparado, ou ele tem a consciência que em tal período ele vai precisar de dinheiro para algum destino, ou para capital de giro, ou para aumentar a produção, quando ele sabe disso, ele se prepara melhor, ele vai buscar uma linha de crédito melhor. Ele pode pegar um BNDES,
ele pode pegar um Pronam, Isso. ele pode pegar uma linha de Sim. crédito de longo prazo. Agora ele espera ele estourar no cheque especial para buscar crédito, daí o banco pisa na garganta mesmo, ele vai dar o dinheiro que ele quer ali, né? E a gente estava falando de distribuição de lucro, né? E o empresário que distribui lucro sem ser o caixa livre, né? Da empresa. Ele distribui o dinheiro que estava comprometido, cara. Putz, aí é o tiro no pé, né, meu? Eu uso muito uma frase que não é minha, que é o caixa é rei. A gente fala a mesma O coisa. caixa é rei, porque se o cara não tem uma noção sempre de fazer gestão por caixa, o que é por caixa? O que realmente sobrou. É. Distribui o que sobrou, porque quando ele faz uma gestão que o balancete dele, que o DRE dele, que a informação dele, sobrou um resultado, mas muitas vezes o que está apontando ali está falando que ele recebeu, né, em 3 vezes, mas o que não está na conta corrente. Então ele vendeu no cartão de crédito em 3 vezes, ele lançou como se tivesse recebido à vista. Aquele dinheiro não está na conta. E aí ele vai lá e ele tira esse dinheiro. Acontece muito isso daí. O que a gente mais vê é isso, né? Empresa com lucro alto, mas sem caixa. Isso é muito isso aí. comum. A gente fala pro empresário, fala assim, o que quebra o empresário é o ego. É ele ser egocêntrico. O faturamento é vaidade. É isso aí. O lucro é sanidade. E o caixa é realidade. Então, Legal. se ele não faz a gestão olhando o caixa, ele vai se Sensacional. lascar. Muito bom. Vai mesmo. Isso vai dar um corte bom. Com certeza, com certeza. O cara, ele é egocêntrico. Não, eu tô falando do meu faturamento. Ó, o cara tá aumentando o faturamento, tá antecipando o pagamento de fornecedor, necessidade de capital de giro vai lá para cima. Teve várias empresas que quebraram quando estava no maior faturamento histórico e quebrou. Exatamente. Então, faturamento quer dizer nada. Nós fazemos auditoria de uma empresa, infelizmente ela também pediu autofalência, e os executivos lá, eles disseram, cara, a empresa quebrou quando ela mais faturou. Mas por quê? Cara, porque ela tinha um contas a receber gigantesco, o contas a receber daquele valor enorme, parte acabou sendo PDD, porque vendeu sem análise de crédito, já era a próxima, era agro, já era a próxima safra, tinha que preparar, pulverizar, preparar o plantio e tudo mais. Então, assim, quando eles mais faturaram foi quando a empresa foi mais pro buraco. Porque o empresário, ele não entende o que é a necessidade de capital de giro. Não sabe. Ele não entende que é o ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional. Ele não consegue fazer essa conta. Ele não sabe, na verdade. Ele não tem ninguém para orientar. Exato. Né? E a maioria da turma que está no financeiro também não sabe. Então ele acaba não entendendo que quanto mais ele cresce, aquele ativo circulante vai aumentar também. Pô, estou faturando mais, mas o seu contas a receber também vai aumentar. Exatamente. Se você não estender o prazo de pagamento, Você vai queimar mais caixa. aí o cara não entende. Ele diz, pô, eu trabalho para multinacional. Eu vendo para multinacional. Pô, mas não sei por que as multinacionais elas pedem para pagar em 90, 180 dias. Eu falo, meu amigo. Mas ele me dá um risco sacado. Eu sou bonzinho, né? É um bonzinho. Cara, ele faz o risco sacado para te ajudar. Óbvio que você vai pagar os juros, né? Mas ele faz isso para alongar o prazo de pagamento. Exato. Lá no ciclo operacional dele financeiro, cara, Ele não tem essa ele está noção. diminuindo a necessidade de capital de giro. Pra ele fica lindo, né? Para ele fica perfeito, ele coloca o banco dele para falar contigo e você antecipa. Se você não colocar no seu preço, você vai se quebrar. Tem cliente nosso que é muito, assim, muito parecido com o que você está falando, porque para ele está faturando cada vez mais, mas ele não está vendo a cor do dinheiro. E muitas vezes é só o ciclo financeiro. Ele cresce mais, só que ele tem o ciclo financeiro invertido. Primeiro ele paga seus fornecedores antes de receber dos seus clientes. A partir do momento que você pode manter a mesma estratégia, a única coisa que você faz, monta uma parceria bom com uma instituição financeira e embute o dinheiro que você vai adiantar dos seus clientes por dinheiro à vista. Você inverte seu ciclo financeiro e você começa a dar lucro. E é uma operação que é muito simples de ser feita, porque o banco também gosta dessa garantia quando está pulverizado. Adora, você embute, repassa para o cliente, ó, o preço à vista é esse, e o preço para 30 é esse, e o preço para 60 é esse. Repassa o juro para o seu cliente, a partir do momento que você trouxe isso à vista, você resolveu o seu ciclo financeiro, passou a gerar caixa. É algo muito simples para ser feito e o empresário não tem essa visão, sabe? Ô, Rogério, você comentou que você está fazendo investimento com tráfego pago e tudo mais. Fala um pouquinho, como que você vê isso,
Por que você acha que isso dá certo e qual que é mais ou menos um investimento que você acha que o empresário poderia fazer? Quanto de percentual ele poderia investir? O mais difícil, Ferretti, é a gente atingir um profissional bom, um gestor de tráfego bom. Esse é o ponto-chave do negócio. Se você achou a pessoa ali que sabe o que está fazendo, que não é nenhum moleque aventureiro, que está só brincando com o seu dinheiro, aprendendo a fazer, coloca R$1.000. R$1.000 já é um valor para qualquer segmento para você iniciar. Para testar. Para testar. E sempre, da mesma forma que a gente faz para os nossos clientes, tem que fazer dentro de casa, sabe? Medir quanto que eu estou colocando em tráfego, quantos leads está chegando, quanto que eu estou convertendo em contrato. A partir do momento que você tem o ROI aqui, é só aumentar. Como se fosse uma aposta. Eu estou ganhando, eu vou aumentar. Então, assim, quando você tem essa métrica, e isso hoje está muito fácil. Eu não sei se vocês fizeram, mas eu instalei na minha máquina o cloud. E eu dou o comando no cloud, ele entra na minha máquina, ele passa o pente fino no meta inteiro, meta business, passa inteiro. E traz as informações, quanto investiu, qual foi o retorno, qual foi o ROI, o que deu o resultado, qual foi o post que trouxe mais leads. Então, isso é muito importante. E não precisa ser nada absurdo. Só ideia de número, em torno de R$1.600 a R$2.000 um gestor de tráfego, é um bom número. Você vai encontrar bons profissionais pagando isso, porque ele não vai atender só você, ele vai atender uns 10 clientes, então é um cara que ganha 15 mil. Então paga essa faixa, entre 1.500 a 2.000 para o gestor de tráfego e mais 1.000 para você iniciar num Facebook. Quando eu falo Facebook, o Facebook está muito ruim, trazendo muita gente ruim, sem perfil. É Instagram. Hoje é Instagram. E dependendo do caso, se vocês atendem uma empresa um pouquinho mais estruturada, eu faria também LinkedIn. Só que LinkedIn, o investimento mínimo é R$3.000. Só que vale muito. Se você tem, por exemplo, uma estagiária, que é muito barato, uma estagiária hoje é R$1.800, R$1.600, para ela ficar fazendo SDR e trabalhando em LinkedIn, se você tem uma campanha paga lá dentro, vai dar um retorno absurdo. Eu faria. No segmento de vocês, eu faria sim. E tem outras estratégias também, por exemplo, comprar empresas que fazem esse trabalho de inbound, né? De ligar, captar leads e trazer. Nem todas são boas, mas tem empresas que funcionam, que traz já a reunião para mesa. Que é o que a gente precisa. Né? A gente precisa de reunião para mesa só. O resto a gente dá conta, né, Goiás? É isso aí. É isso aí. Ô, Rogério, nós estamos sensacional, com o tempo meio contado agora aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro cara que está assistindo a gente, seguidor do IaroCast, o empresário. Cara, eu acho que o empresário em geral, eles, assim, não tô vendendo peixe nosso, mas eles precisam estar próximo de pessoas que passaram pela jornada que nós passamos, sabe? De Big Four, de mundo empresarial, mundo corporativo, de ter visão de vários negócios. Ele não adianta ele pegar só o feeling dele e ter o ego lá nas nuvens e achar que vai dar conta de fazer sozinho, porque ele é um bom empresário, ele é um bom vendedor, mas ele é um péssimo financista. Se ele não tá junto com pessoas que nem vocês, para saber sentar, analisar número, e que não vai roubar o negócio dele, porque a preocupação é colocar a pessoa que vai adquirir o know-how, vai montar um negócio igual o meu. A gente não tem interesse em montar outras empresas. Jamais isso. A gente ama o que a gente faz, não é verdade? Vocês amam o que vocês fazem. Então o empresário precisa ter essa mentalidade, de trazer gente que já estão... Há quantos anos você tá, Goi? Ixi, eu já tenho 22 anos de experiência aí. Nacional e internacional. Internacional. O cara rodou Exatamente. Alemanha, gente. Estados Unidos. Alemanha e Estados Unidos. O meu sonho era trabalhar junto com um cara que, cara, tem experiência internacional. O meu também era, agora eu tô Agora você realizando. realizou, eu vou realizar. Não, a partir do momento que você começa a trabalhar com um cara que tem visão empresarial global, que nem ele, se o empresário não contrata, assim, por perdão da palavra, ele é muito burro, cara. E sabe o que eu já ouvi? O cara falou assim, você é muito bom em dar pitaco, né? Mas por que você não tem a sua empresa? Cara, mas Eu tenho, lógico que eu tenho. Só que o que acontece? Você vende copo, você vende um produto. E eu vendo a expertise para você organizar a sua empresa, para você fazer uma boa gestão. Você não tem que ser especialista nisso. Exato. Você não tem que ser especialista em financeiro, saber fazer um fluxo de caixa. Você tem que ser o melhor em fazer o seu produto. E você me contrata para te ajudar a fazer isso. Eu não sei se vocês já, com certeza sim, né? Mas o empresário que chega para vocês no momento de fechar e fala assim, ô Goia, mas você já atendeu alguém do meu segmento? A gente não precisa atender empresas do mesmo segmento, porque o que a gente faz é gestão financeira, gestão contábil, que todas as empresas são iguais. O que vai mudar ali é uma análise vertical de indicadores que a gente vai comparar com o mercado. O resto é tudo igual. Nós fechamos um cliente no ano passado e ele
tinha esse receio. Ah, mas você nunca trabalhou no nosso negócio? Cara, o seu negócio eu já fiz modelagem financeira e eu sei muito bem como é que é. É 5% de lucro líquido se tudo der certo. Exato. 5, 6%. Não, o nosso negócio é diferente, não sei o que lá, bababá. Não, pode ser, então tá bom, o seu negócio é muito diferente. Era realmente, eu falei, cara, mas distribuição, normalmente é isso. Ele, não, vamos olhar aqui minhas planilhas, 6% de lucro líquido. Falei, tá vendo? Ele, com certeza esqueceu de lançar alguma coisa. Deu uma disparate, né? O Prolabore não lançou. A gente não atendeu o seu segmento específico, mas dentro da cadeia de distribuição, tudo igual. Amiga, o negócio não tem muito como ser tão diferente, é margem baixa. Então é isso, não é jogando confete não no trabalho que vocês fazem, mas vocês vieram de Big Four, de experiência sensacional, trabalharam a vida inteira, principalmente o Goya, né? Você também, mas o Goya com experiência internacional, imagina o que ele olha no Brasil, vendo essas empresas aqui, eu acho que ele às vezes até desanima. Vou voltar pra Alemanha. Porque a cultura é diferente, a cultura é diferente, né? A cultura é demais. O Goya tava me contando uma vez que ele pegou um resfriado lá fora, quase passou mal com o resfriado, porque até o remédio lá, eles não dão antibiótico, não dão uma série de coisas. Só chazinho, só. Só chazinho. Na Alemanha é só chazinho. Então o empresário precisa, assim, de gente competente com vocês, sem dúvida. Isso eu deixaria como recado, assim, pra quem tá escutando. Legal. Rogério, sensacional. Cara, obrigado. Cara, obrigado a vocês. Pô, espetacular o papo, que nós com certeza ficaríamos aqui meio período, sem dúvida. Eu não tomo álcool, mas traz uma Heineken sem álcool que a gente vai... Virava a noite aqui, virava a noite. Cara, brigadão. Obrigado a vocês, cara. Espero que você possa nos visitar lá no escritório. Estamos com um escritório novo, muito bacana lá, você viu? Tá lindo o escritório, parabéns, cara, muito bonito. Cara, espero que você possa ir lá tomar um café com a gente em breve. Vou, com o maior prazer. E continuar esse papo aqui em breve também. Vamos sim. E como que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Instagram, @Rogério Saf com 2 Fs e I. Legal. Bacana. E você, Goya? Bom, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, é Renato Akira Goya. Acho que vai estar só eu lá, vai me achar fácil. Legal. E eu também, Alexandre Ferretti no LinkedIn, Ferretti Yaroc no Instagram. E a Yaroc tá no Instagram, Yaroc Auditoria e Consultoria, no YouTube, né, o YarocCast. Você que quer ficar por dentro de novidades, assunto bacana como esse bate-papo com o Rogério, é só seguir a gente aí no Instagram e no LinkedIn. É isso aí. É isso aí, muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Valeu.